E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E rapaziada, hoje estamos aqui para levar um papo, que é o nosso quadro, né? Peretes Papo aí, a gente realmente sabia o nome, a gente não foi pesquisar no YouTube, 3 segundos atrás. E o papo de hoje é sobre mortes de personagens em séries ou em filmes. É mais para levar um papo aí para vocês, ver o que a gente acha sobre. Lembrando que agora ocorreu o final de Stranger Things e meio que não morreu ninguém muito relevante, com muito peso. Tem uma certa teoria ali dentro da própria história, né? Que nos faz permitir pensar algo ou não, sem spoilers. Mas enfim. Mas antes da gente ir pro vídeo, galera, não esqueçam de passar aí nos dois canais que estão com os links no comentário fixado, tanto no Peretes Games, que é onde a gente faz algumas séries de gameplays ali, né? Que sou eu que estou liderando, e também no canal do nosso parceiro Igor Rex, tá com o canal aí de Resident Evil, né? Ele ajuda a gente aí, já participou aqui de alguns vídeos. E agora que tá lançando aí Resident Evil 9 daqui um pouquinho, ele tá trazendo várias novidades, então escreve lá, cara, é bom. E já comenta aí, rapaziada. O que vocês acham de morte de personagem? É necessário ou não é necessário? Comenta aí. E já deixa o like, né? Que vai apoiar demais o canal. Enfim, rapaziada, tivemos o final de Stranger Things aí. Agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho com spoiler, caso a galera queira, né? Já que a gente vai falar sobre morte de personagens e se a gente curte isso ou não. Na quarta temporada a gente tinha muito pelo que temer ali, a gente tava com medo de perder alguns personagens, especialmente em Stranger Things, mas eu queria também falar aqui sobre outras séries, como Game of Thrones, que é muito famosa por matar personagens, próprio The Walking Dead, eu não sei se tu chegou a assistir algumas temporadas ou não, mas enfim, mata alguns de seus personagens também, e temos em Stranger Things que não tem a coragem ali de matar personagens do seu núcleo meio que principal, das crianças ali da primeira temporada, mais ou menos da segunda ali, já que a gente tem algumas mortes durante as temporadas, embora não seja algo tão pesado, enfim. Queria saber de ti, Luiz. Tu acha que isso é um ponto negativo da obra ou tu não te importa muito com isso? Bom, cara, sobre mortes de personagens, assim, né, eu sempre que eu podia, né, eu falava que eu não me importava com obras que não matavam seus personagens, desde que isso pareça uma coisa familiarizada da série, por um exemplo, né, como, por exemplo, como acho que dá pra usar de exemplo o próprio Game of Thrones, a gente desde o início tinha sempre esse medo de se a pessoa vai assistir Game of Thrones, ela sabe que a qualquer momento qualquer personagem pode morrer, mesmo ele sendo importante ou não. Até mesmo, né, spoilers de Game of Thrones aí, né, mas o próprio Jon Snow morre, né, ele é esse grande protagonista, né, e ele morre. Não, ele volta, mas ele morre Sim. também, né? E toda essa concepção de personagens importantes que morrem, que tu sente esse temor, né? Essa coisa de tu vai perder um personagem querido pra ti ou não. Coisa que não acontece com Stranger Things, por um exemplo, né? Acaba gerando assim, tipo, meio que tu não. Parece que não te familiariza, não sei, não se conecta tanto com a obra ali, já que tu não tá temendo por esses personagens, né? E acaba, querendo ou não, dando uma fragilizada ali, dando uma enfraquecida no vilão principal, né? Já que ele não consegue matar ninguém. Por exemplo, o Vecna ali nessa quinta temporada não matou ninguém, né? Só os soldados. E esse exemplo de Stranger Things, né, que em contrapartida aí com o que eu tinha falado lá, eu não sei se tinha esse medo, sabe, de perder um personagem. Tu, querendo ou não, já sabe que ninguém vai morrer, embora, assim, alguns personagens morreram, Sim. mas era muito, como é que se diz? Era muita conveniência do roteiro, sabe? E às vezes tu, por não morrer nenhum desses personagens, tu acaba talvez se distanciando um pouco. Então, tu pode acabar perdendo um pouco dessa imersão da série, porque tu Sim. começa a perceber que parece que o perigo não é real. O vilão parece que não demonstra nenhum perigo, porque tu sabe Mano, que esse vilão não vai matar ninguém. e é louco que na quarta temporada a gente sente isso demais. Olha aquela cena do trailer que vira e mexe a gente volta. Não do trailer preparação pros episódios, né, rapaziada? O trailer veículo. Olha aquela cena do trailer, tá ligado? Mano, tu sente uma tensão, tu sente um medo de perder os personagens. E acho que a série seria muito beneficiada, ganharia um peso a mais. Se tivesse matado talvez o Hopper, se tivesse matado a Max, talvez a gente iria pra essa quinta temporada um pouco mais impactado e com um pouco mais de temor, né? Mas enfim, eu acho que eu fui pra essa quinta temporada meio que não ligando muito. Tipo assim, ah, mano, sei lá, talvez não precise matar mesmo.
Mas aí, ao decorrer da temporada, eu fui vendo ali que talvez eu tivesse meio foda-se pra esse quesito de mortes e do vilão em si. Porque eu não tava temendo nem ele matar ninguém, tá ligado? No momento que ele manda o Demogorgon lá pegar a Holly, a gente vê que a Karen e o Ted sobreviveram. Ali eu meio que, cara, eles não vão ter coragem. Querendo ou não, a Karen e o Ted, eles são personagens quase terciários. Não sei se tu concorda, mas, tipo, eles têm muito pouco desenvolvimento, eles não são tão interessantes. E eu acho que, tipo, facilmente daria pra matar eles pra dar um peso a mais. Não é o que ocorre. Mas, por exemplo, a gente tem outras séries que abordam isso e acaba que não tem um peso tão grande. Como no final de Game of Thrones também, a gente tem algumas mortes ali meio idiotas, a Cersei, Jaime, e a gente não é impactado por causa que não é algo bem construído. Então, também, se fosse matar alguém só por matar, eu acho que não seria tão legal. Eu digo que no próprio Stranger Things a gente tem algumas mortes que são trabalhadas de formas legais também, né? Como, por exemplo, a morte do Bob, por um exemplo, Mano, é uma essa morte é muito boa, cara. ela não tem ela tem uma construção toda de tensão, eles estão saindo do hospital ali, sabe? Então E a qualquer momento pode dar uma merda. ela tá num dos melhores episódios da série. E assistindo agora, eu me lembro que eu cheguei a essa conclusão. Esse é um dos melhores episódios da série no geral. É muito bom esse episódio. Que é o penúltimo episódio, né? O Devorador de Sim. Mentes, acho que é o nome do episódio. Tipo, esse é considerado um dos melhores episódios justamente por causa de toda dessa construção. Quando ele morre, tu sente a morte do personagem, sabe? E se eu não me engano, ele como- vai morrer ali meio que no meio do episódio, né? Não é nem no final. Não cheguei a lembrar, mas eu Eu acho me que sim. lembro que eu fiquei, tipo, marquei isso, sabe? Que não era no final do episódio, era meio que no meio. Mano, esse episódio é muito bom. Que pena que essa série tomou esse caminho, né? Então a gente tem, né, essa comparação justamente na própria série, né, de mortes que são muito bem trabalhadas e mortes que não. Toda aquela cena da Karen, por um exemplo, é uma cena que tu olha e fala que a personagem vai morrer. Tem toda uma construção justamente da Nancy chegar e ela olhar o corpo da mãe dela todo E ensanguentado. seria sabe? foda, né, mano? Seria foda se ela morresse. E adicionaria um baita desenvolvimento de personagem justamente pra Nancy, né? Eu acho que ela Não, total, é tipo, melhor, assim. toda a atuação da Natalie Dyer lá com aquela cena ali, mano, foi super bem, foi super massa, assim, mas parece que isso acaba caindo meio que no esquecimento, porque o resultado final meio que não serviu pra nada, tá ligado? Eu acho que se tivesse de fato falecido, ido de vapo ali, a Karen ou o Ted, mano, eu acho que facilmente seria muito mais memorável essa reação da Nancy do que agora que ela acaba caindo meio que no esquecimento. E justamente na mesma temporada, na finaleira, né, no último episódio, a gente tem uma cena que eu acho uma cena meio ridícula, que é justamente a cena que o Steve, ele se cambaleia lá à torre e ele vai cair. Mano, aquela cena eu acho sei lá, meio forçação, sabe? Porque ela é uma cena que ele cai lentamente e aí a tela fica preta. Assim, tu sabe que ele não vai morrer, sabe? Aham. E se ele morresse, ia ser uma cena ridícula dele morrendo. Ia ser sabe? muito ruim. Se ele morresse ali, ia ser muito ruim. A gente tem exemplos melhores de cenas de tensão dentro da própria série, mano. Isso mostra como teve uma queda de qualidade nessa quinta temporada. Só é tu parar pra pensar. Cenas do Demobate lá, meio que esgoelando ele e comendo a barriga dele lá na quarta temporada. Fica muito mais com medo do que nessa, tá ligado? Como é que é possível a série ter uma queda de qualidade com os mesmos criadores, com o mesmo tempo de desenvolvimento? É muito bizarro pra mim, mano. Tipo, longe dessa temporada de ser um lixo, né? Mas, tipo, comparando ela a ela mesmo, é muito difícil comprar algumas coisas, que nem a gente já citou aqui, mortes como a do Bob, a do Billy é muito legal, embora eu não ligasse tanto assim, mas é legal, é impactante. Na quarta temos a morte do Ed ali se sacrificando. Todas as mortes da quarta ali, mesmo dos figurantes, né, são muito legais e são bem impactantes. Então a série acabou perdendo ali peso perante ela mesma. Essa é a minha opinião. Também puxando aqui ao longo das histórias de jogos, de séries e filmes, temos mortes muito impactantes que eu acho que valem ressaltar. Mano, uma que eu menciono aqui que tem todo um desenvolvimento pra história do game é o Joel em The Last of Us, né? Querendo ou não, a história do jogo se desenvolve toda a partir desse fato. Então acho que mortes são algo bem fundamental pra história decorrer. E tem alguma história aí que de algum game aí que tu lembre que uma morte é tão impactante, tão
bem trabalhada como o The Last of Us? Mano, não sendo muito repetitivo, né? Mas a gente tem no próprio The Last of Us 1, né? A gente tem ali, a gente já começa o jogo com uma morte Ah, verdade. muito impactante, né? Que é a da filha do Joel, né? E eu acho que isso acaba meio que introduzindo essa história de pai e filha, né, entre o Joel e a Ellie, justamente por conta dele ter perdido uma filha e dele não querer perder outra filha. O final do 1 é justamente sobre isso, né, sobre não querer É perder uma a Ellie. conexão Então, entre o primeiro acontecimento do jogo com o fim do jogo. então, querendo ou não, eu não sou uma pessoa que às vezes olha uma coisa e reclama que os personagens não morrem, mas a gente tem sempre muitos exemplos bons de pessoas que morrem, e aí isso movimenta a história, sabe? Movimenta a história, movimenta os personagens, e isso é sempre muito legal. Mano, tem um mega spoiler, mas eu não vou te dar. Em Breaking Bad tem mortes muito massas de... Cara, principalmente nas últimas temporadas da série, ele, cara, tem simplesmente mortes sensacionais, muito bem trabalhadas. Mas não vou falar pra não te dar um spoiler, porque talvez eu acho que essa é uma das séries que talvez tu assista ainda. Porque ela é curtinha e tal. Não é curtinho. Ela tem ali seus 10, 13 episódios por temporada. Mas eu acho que um dia tu ainda irá assistir. Então eu não quero Quem estragar. assistiu Game of Thrones, eu acho que talvez... Pô, mas Game of Thrones com certeza é o maior parâmetro disso, né? De perda de personagens. E também de como não matar personagens. Porque na última temporada ali a gente tem exemplos bem ruins. A própria Daenerys ali, né? Tem uma morte bem... Pô, ela... Tem os irmãos lá também, né, que eu acho que é uma ideia legal, né, mas... Sim, ele meio que tacando foda-se e indo até ela porque ele ama ela, é muito meio que representativo. Mas enfim, rapaziada, foi o nosso papo que a gente vai trazer aqui. Pra ter vídeo durante a semana, a gente decidiu trazer um papo por causa que o Dudes tá de férias lá na casa de praia dele. O cara tem uma casa de praia, né, meu? Mas foi o que deu pra fazer. A gente tá meio que mudando nossos setups, enfim, tá meio complicado aqui de gravar, mas a gente tá tocando. Enfim, gurizada, inscreva-se no canal e não esquece de comentar uma morte muito significativa aí, que tu lembre em séries, games e filmes. Não esquece de passar nos canais do link no comentário fixado. E também, mano, por favor, se inscreve aí. Estamos quase batendo os 500 inscritos, só falta 91, só isso. Verdade. E pra quem assistiu até aqui, aposto que o Du já estava pensando numa palavra, fala aí. Então, se você assistiu até aqui, em comemoração aí às mortes de personagens, você vai comentar a palavra Vasco, né? Não, se alguém comentar, Nossa. mano, eu vou fazer um pix de 2 centavos. Exatamente. Vamos dar-lhe Vasco. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou.